Olá, boa tarde para todo mundo. Eu sou Emrah Kartal, fotógrafo turco e participando com meu trabalho, que com o título Deus e Diabo na Terra do Sol. E eu moro no Brasil, faz 10 anos que eu moro no Brasil, 5 anos no Ceará. E esses 5 anos eu conheci com Juazeiro do Norte, que esse projeto é sobre essa cidade e sobre um caso que eu estou denunciando, na verdade, com esse trabalho. E quero agradecer para o Festival Tiradentes e Foto em Pauta por essa oportunidade que a gente conseguir apresentar nossos trabalhos, né? Depois de período de pandemia também, a gente nós canalizamos para outros trabalhos sobre pandemia, sobre as outras realidades, focamos nos outros assuntos, mas agora eu acho muito importante que a gente retomando aquela época que a gente mandou esse trabalho, vivenciou, e a gente vivendo, né, esse trabalho que a gente mandou, a gente criou. Eu acho isso muito importante e quis apontar. Eu vou fazer uma apresentação bem um pouco mecânica, porque não quero errar pelo português, não queria criar confusão, porque acho que o trabalho é um pouco temática, um pouco fotojornalística, então o trabalho passa conta, narra um conflito brasileiro contemporâneo com base na vida cotidiana de peregrinos romeiros, né, peregrinos católicos, que se chamam romeiros, e na presença e condição de trans mulheres, focando num assassinato que ocorreu durante o calendário de peregrinação local entre 2016 e 2019. Então, com isso, também o projeto denuncia as condições de trabalho das travestis e transmulheres e chama a atenção para condições da comunidade invisível, focando as contradições entre a presença trans e imagem cotidiana da sociedade brasileira no Juazeiro do Norte. Então, esse um resumo, né, apresentação pode ser uma apresentação, resumo do trabalho que eu quero tenho anotações sobre o trabalho, né? Mas o projeto, eu decidi fazer esse trabalho porque comecei a morar no Juazeiro do Norte. E desde 2010 eu faço trabalhos fotográficos no Brasil e morei no Rio de Janeiro. Mas eu fiz bastante trabalho no Ceará. Aquela época, 2016, 2015, 2016, foi muito definitiva porque por questões pessoais, eu comecei a viver no Juazeiro do Norte. E esse trabalho se virou, esse ensaio, trabalho que virou um memory book, um livro de memória para mim, que estou contando a história da cidade com minha visão, né? E nesse tempo também comecei a contar a história que o que eu vivenciei. Então esse ensaio foi junção de vários ensaios pequenos e memórias que eu vivenciei nessa cidade. Então eu dizendo que sempre falando sociedade brasileira, estou falando sociedade brasileira porque esse tipo de trabalho podia ser realizado nas outras cidades, né? outros terras no Brasil, como Bruna fez, por exemplo. Bruna também denunciando um caso, né?
contando uma história muito importante. E o que faz diferente esse trabalho é que é minha visão, que um turco, né, vivenciando uma realidade no Juazeiro do Norte, um aquário, tipo, entre aspas, um aquário, que uma cidade muito extraordinária, muito isolada, também muito original. Então, eu tentei retratar essa originalidade, esse cor, esse ritmo da vida que essa cidade tem. E se virou esse trabalho que eu comecei a fazer, criar essas memórias, criar a imagem dessas memórias, vivenciando outros casos que eu queria dar destaque, queria focar também, criou esse livro de imagens, né? Em geral, porque ele também fez o livro, se chama Além da Graça, esse é um maquete esse é um projeto ainda que ainda no processo de criação, nos últimos fases. Não é como esse trabalho, esse ensaio que se chama do Deus e Diabo no Terra do Sol. Esse ensaio é junção de esse memória, esse vivência na cidade e tem um jeito, tem um tom fotojornalística também. Então eu juntei esses dois vivências, esses dois focos nesse ensaio. E o que estou destacando nesse trabalho? O que outras coisas que eu posso falar com esse ensaio? É que estou falando também no início de era pós-milênio, o poder econômico dos romeiros peregrinos mudou a imagem da cidade, se transformou, em outro dizer, transformou a imagem da cidade, a imagem que eles, cada ano, eles visitando, né? E, entre outros, esse ritmo de trabalho foi criado também com meios desafios dentro de cidade. Para conseguir construir esse trabalho, eu sempre me desafiei também com outros trabalhos que foram criados no Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é uma cidade muito visitada, né? Pelos fotógrafos também. É uma terra de peregrinação também, tanto pelos peregrinos romeiros, tanto pelos artistas, né, fotógrafos. E aí sempre também tentava viver, tentava ler essas imagens que contam essa história. Então, para criar esse trabalho, também estudei também esses trabalhos, pesquisei muito por que esses artistas visitaram Juazeiro do Norte, por que eles fotografaram essa cidade. Tiago Santana, né, fez um livro importante. E o Sebastião Salgado tem imagens do Juazeiro do Norte. Outros fotógrafos do Magno têm imagens. Fotógrafos brasileiros têm imagens no Juazeiro do Norte. Eles contaram muitas histórias sobre religiosidade da cidade, mas esses que foram contados
eram antes que eu vivia necessidade. Então, tinha um tom que faltava, eu acho. E com esse trabalho, eu quis dar esse tom que eu achava que faltando, que é atualidade, né? Essa atualidade que falando o jeito de Romeiros, o jeito de a vida cotidiana da cidade de agora e tecnologia que eles usam e a moda que eles tragam, economia que eles finança que eles também estão estabeleceram na cidade. Então, esse trabalho, originalidade desse trabalho é um pouco esse. E a estética que eu tentei colocar nesse trabalho totalmente foi em cima de esse ideologia que eu tentando explicar. Cria a imagem de agora, esse realidade eclético que criado há anos na cidade, mas também é novo, né? Então, o meio desafio foi esse durante esse processo de criação. Agora vamos começar com o Joaquim, pode ser? Sim, vamos lá. Eu digo Embra, não é isso? É assim que se fala, Embra? Muito Embra. bem. Muito Boa bem, tarde. adorei. Boa tarde, Embra. Apesar da tarde. língua presa, acho que sai, né? Embra. Muito bem, Boa muito tarde, bem. Embra. Olha, achei muito interessante a sua história, né? Para mim, que sou um brasileiro aqui do Sudeste, mas que amo o Nordeste, que já estive em Juazeiro desde jovem, né? Fiz uma viagem memorável, que conheço esses trabalhos que você citou aí. Muito interessante pensar na sua história, né? Onde você nasceu, onde está a sua origem, tudo isso que você falou por alto, eu fiquei imaginando. Aí vim para cá, pá, estou aqui há 5 anos. Que lugar! E aí essa sua busca, né, de realizar um trabalho, eu vi que você está fazendo um livrinho aí que você mostrou, mas não mostrou, mas eu vi a capa aí, está aí. Se eu entendi bem, você quer fazer um livro com essa história, né? Não é isso? Foi, assim, mais ou menos. Tá. Então, como agora são só 5 minutos, eu vou falar coisas e talvez não dê para a gente dialogar muito, né? Mas o que acontece é que dos 5 trabalhos que a gente está vendo hoje, para mim, esse é o que mais instiga discussão, porque assim, aqui tem um desafio para mim, muitos discordam de mim, né? Eu também estou sempre aberto, mas aqui tem um desafio, a questão da narrativa visual e da narrativa verbal. Eu sinto necessidade de saber um pouco, de ler um pouco. Não sei se um texto prefácio, se um texto pós-fácil, se legendas, né? Que poderiam, se isso virar um livro, podem até estar destacadas do livro, num caderno, não sei. Mas eu sinto essa necessidade, porque aqui, diferente desses fotógrafos que você mencionou, você não está tratando só do universo do Padre Cícero, da Romaria, né? Aqui tem a questão das pessoas trans, que é um outro mundo, que muitos dos que verão o seu trabalho não dominarão. Eu mesmo me vejo diante dessa realidade. Olha, hoje eu recebi um filme aqui, porque foi o Dia da Preservação Digital, né? Anteontem. Eu recebi um filme de um colega feito por uma biblioteca dos Estados Unidos, em cima de uma música da Billie Eilish, e da ideia da preservação digital e do arquivo corrompido, que é um filme feito só com mulheres que se sentiam homens e viraram homens, mulheres que hoje são homens, né? E que fazem aqui uma paródia, trazem questões de imagem
que eu falei, caramba, aqui tem uma coisa diferente, né? Então, aqui na tua documentação, tem a questão do mundo das pessoas trans, né? Tem momentos de lazer, me parece, um concurso de beleza, né? Mas tem um parque de diversões que eu não sei se rola durante a Romaria ou não, né? Tem esse carro com as cores do movimento LGBT. Enfim, me parece que aqui tem vários eventos que não seriam simultâneos lá em Juazeiro. Você diz, não, a minha questão, em princípio, que motivou foi um assassinato durante a Romaria. Mas eu, olhando o teu ensaio, fico achando que aqui tem mais do que as pessoas trans na Romaria. Aqui são os mundos que se, né, misturam em tempos distintos. É a impressão que eu fiquei, tá, Embrá? Me desculpe se eu estiver errado. Então, eu senti... a edição que você fez me deixou... Talvez esse seja o objetivo, mas eu senti uma necessidade de ler um pouquinho. Por exemplo, o trabalho anterior, né, tinha um pouquinho de texto lá no início, né? Tinha um filme também, é verdade. O texto que você colocou aqui, para mim, não foi suficiente. E me incomodou o fato das imagens estarem muito pequenas, né? Você colocou-as num PDF, o teu PDF é mais para quadrado, hoje as telas de computador são mais para retangular. Se você vai no exibitor e bota no modo para abrir, não fica a página inteira. Quando você põe a página inteira, do lado ele comprime, né? Eu sou designer também, entendeu? Então tudo isso, né, tem a questão da usabilidade, né, de você adequar o meio, né, ao dispositivo. Eu achei que as imagens são muito pequenas, aí eu fico tentando ampliar para ver, mas aí, né, esses exibidores de PDF não são muito amigáveis. Então, assim, tem questões técnicas que me atrapalharam um pouco para ver o seu trabalho, mas eu acho o trabalho fascinante. Tem vários mundos aqui. Algumas dessas fotos eu aumentei, comecei a passear, imaginar. Puxa, mas o que é isso? Se tivesse uma legenda, isso com aquilo, entendeu? Então, é isso que eu senti. Eu acho que eu já gastei meus 5 minutos. O seu trabalho é instigante. Eu fico imaginando o que ele vai fazer com isso, como é que isso vai avançar e como que isso pode se tornar mais compreensível e tocante para diferentes públicos, até aqueles que podem ter rejeição a essa questão, como capturá-los, como fazê-los parar e olhar para isso. Será que uma legenda, alguma coisa não ajudaria? Não sei. Eu estou aqui só colocando questões. Mas parabéns. Esse universo é muito rico, essa questão é muito importante. Acho muito bacana a tua ousadia de chegar vindo lá de fora, em Juazeiro, e tratar dessa questão. Acho que realmente é mais fácil para quem vem de fora tocar nesse ponto. Parabéns. Obrigada, Joaquim. Excelentes reflexões, realmente. E agora a gente passa, então, para a Alejandra, como segunda comentarista. Bom, Emra. Emra, eu também sou estrangeira, Emra. Eu sou uruguaia, só que moro há muito tempo no Nordeste e nunca fui ainda a Juazeiro do Norte. É um dos lugares assim que, nossa, quero muito conhecer. Claro, você está tocando um repertório que é muito próprio de essa cultura nordestina, que são esses contextos de romarias e de uma cultura popular extremamente rica, né? E como o Joaquim chamou a atenção, claro, é uma diversidade fascinante, fascinante. Mas eu concordo com o Joaquim, eu fiquei também bastante instigada e um pouco curiosa de ver como é que isto poderia ser mais, talvez, como não apenas editado, sino como de repente algumas dessas capturas que você faz podem ser problematizadas desde alguns eixos que talvez são, digamos, um pouco, podem ser, assim, ter uma singularidade muito legal para tratar este tema, porque você fala, né, primeira coisa, dos conflitos romeros e pessoas trans.
eu não vejo muito este conflito ainda nas tuas fotos, né? Se isto é uma coisa que você propõe, eu acho que aí precisa talvez você dar mais referência. Acho que a ideia do Joaquim é muito boa, de repente trazer um texto ou uma dimensão verbal que você alargue esse poder das fotos. Eu vi menos Romeros e mais este público trans. E eu acho que isso é muito singular. É muito singular. Você fazer uma abordagem, acho que a força do trabalho está aí. Talvez eu esqueceria um pouquinho, ou deixaria num segundo plano o resto dos Romeros e me concentraria mais nesse repertório do mundo trans, num contexto de Juazeiro do Norte. E aí, claro, tem muito do teu trabalho, que tem fotos que são de uma sensualidade incrível, né? E você, em alguns momentos, você começou falando que teu trabalho era um trabalho de denúncia através das fotos, e eu acho que você oscila entre o voyeurismo e o denuncismo, né? Isso é uma possibilidade também muito bacana, que eu queria ver como é que você vai trabalhar isso numa edição de um livro, né? Porque para que não perca esse limiar, que eu acho que é extremamente, uma entrelinha aí extremamente instigante. E outra coisa que é interessante, que você mistura capturas que são bem factuais com outras que parecem mais montadas, quase de um aspecto meio cenográfico, né? Às vezes uma coisa meio surreal, né? E aí tem um tema que eu acho que tem várias imagens. Eu gostei muito, que é o das pernas, né? Pernas, tem um repertório de pernas aí que se você trabalhar isso na sua edição, assim, ele pode te dar um ritmo muito legal de caminhada, justamente, dessa narrativa. Agora, o leque é muito heterogêneo e, portanto, eu acho que se perde, às vezes, um pouco o sentido desse encaminhamento, desse foco, né? Qual é o objetivo disso, né? Para quê? Ou seja, já que você manifestou desde o início que teu foco é documental, né? Então, bacana. Tem uma série de referentes da fotografia em torno de manifestações religiosas, né? Que é muito ampla no Nordeste, e que eu acho que também essa estética do mundo trans, ela é interessante como reverbera nesse contexto religioso. E aí minha sugestão é talvez você trabalhar as oposições entre o que é sagrado e o que é profano desde esse lugar do mundo trans, né? O que é a permissividade e a interdição desde esse mundo trans, e não desde os Romeros, desde esse olhar do trans, né? E o que é a tradição e exotismo nesse contexto, porque essas pessoas também são romeras. Então, que suas opções, sua estética, seu comportamento tragam outros elementos, como é que isso pode reverberar, né? De alguma maneira, você disse isso com suas imagens. Eu estou fazendo essas considerações porque são tuas próprias imagens que me sugerem isso. Agora, sim, é necessário um texto, uma dimensão, aí uma entrelinha de subsídio a essas imagens que são bem interessantes. Então, é isso. Muito legal. Gostei muito. Muito obrigada, Alejandra, também pelos comentários. Já está aí com um monte de coisa para anotar, né? Para ele ali, danado. Bom, então agora a gente entra com o André Penteado, por favor. Ser o terceiro é sempre o mais difícil, né? Porque todo mundo já falou tanta coisa, agora tem que pensar, tem que elaborar um terceiro nível de comentário. Primeiro eu quero dizer que eu adoro a estética do seu trabalho, o jeito que você fotografa. Eu gosto muito. Eu sempre converso com os alunos, a coisa que eu acho que a gente, como artista ou criador, a gente se coloca no campo
sempre alinhado a algumas ideias ou em oposição, não negativamente falando, mas em oposição a outras, né? A gente sempre se posiciona. E eu acho que você chega nesse lugar me trazendo um olhar bem contemporâneo, assim, que me faz entrar muito mais do que os trabalhos fotodocumentais preto e branco mais tradicionais, assim. Então eu me sinto muito dentro desse Juazeiro que você me traz. Eu nunca fui lá, eu navego as suas imagens e eu vejo a vida, eu vejo as pessoas, eu vejo a coisa pulsando, eu vejo o hoje acontecendo. Isso me interessa muito, porque não idealiza o lugar, num certo sentido, por mais que tudo seja construção, obviamente. Você é um fotógrafo de muitos recursos, eu gosto muito dos cortes, essa linguagem quase snapshot, mas que revela um controle total na criação do quadro, para mim me interessa muito como estética. Então eu gosto do jeito que você me leva. Mas como algumas pessoas comentaram, eu queria até trazer um comentário do Alberto Araújo aqui, em que ele falou assim, que ele gosta muito do trabalho, mas será que o título não pode levar a uma estigmatização dos trans? Né? Eu senti assim quase uma separação total entre o título, o texto e o trabalho. Né? Primeiro que de fato colocar o Deus e o Diabo na Terra do Sol, porque tem os peregrinos ali, o lado religioso, e colocar o diabo alinhado com a questão, talvez, se essa é a proporção trans, eu acho problemático no sentido de título do trabalho, sabe? E eu não consigo ver, apesar de você começar com uma foto de um velório, né, uma foto triste, pequena, ali junto com outras, e você ficar fazendo uma dicotomia entre as questões do Padre Cício e as questões religiosas e as mulheres trans ou LGBTQIA, mas aparecendo festas, beijos e coisa, eu sinto muito mais um caminhar pela vida do que um conflito nas imagens. Não que eu não imagine que o conflito existe, dado o número de assassinatos e a violência que sofrem os e as trans no Brasil, né? Eu sinto, você mesmo coloca na sua fala a questão do trabalho ser um livro de memória. E eu sinto mesmo isso, um olho que olha atento e percebe esse contraste entre o religioso e a vida que acontece, né? Mas eu não vejo conflito no trabalho, eu não vejo a violência, eu não vejo esse trabalho de denúncia, eu vejo muito mais um trabalho de trazer para a superfície uma vida que está aí e que só quer existir. Né? As trans só querem estar e ser e poder viver quem elas são nessa comunidade. Né? Isso eu acho que aparece muito bem no trabalho. E eu sinto, como todo mundo falou, eu não sei se... Eu fico quase sentindo que, como você colocou a coisa da memória, do diário, eu sinto que eu queria te ouvir mais como uma pessoa que está aí convivendo e fotografando. Sabe, um livro que juntasse foto e texto, não texto legenda, mas texto primeira pessoa, talvez, da sua experiência, né? Como um homem turco que muda para o Brasil há 10 anos e está há tantos anos nessa região, podendo observar como a gente observa quando a gente vem de fora, sutilezas e coisas que podem não ser percebidas por quem é de lá. E eu sinto que hoje no mundo eu tenho mais desejo de ver trabalhos em que o autor assume o seu papel de criador, narrador e a sua própria subjetividade no trabalho, do que um desejo de um trabalho que se propõe objetivo, mostrando o conflito ou a violência. Meio isso, porque eu sinto que você tem um olhar muito apurado e delicado para estar lá andando e observando sutilezas, onde você pode dar voz a essas pessoas, conversas, diálogos, os seus próprios pensamentos sobre o que está acontecendo. E talvez aceitar essa subjetividade no trabalho, para mim tiraria esse conflito que existe lá no começo entre vou falar sobre um assassinato e uma morte e uma situação que aconteceu que depois não se resolve nas imagens.
ou talvez ser um grande fluxo visual desse lugar sem nenhum texto, mas que também não se propõe a uma documentação das questões mais da violência do lugar. Não sei se ficou claro isso, eu não achei que que eu me expressei bem, mas são dois caminhos assim que eu sinto, onde você pode assumir o seu diário e navegar e me levar numa viagem visual, ou aonde você pode trazer informação com texto, imagem. Eu gosto de uns trabalhos que existem hoje onde o texto e imagem tem bastante peso, sabe? Mesmo sendo um livro fotográfico, não é só a legenda. Ele traz outras informações sobre os personagens, sobre quem está ali, sobre o que está acontecendo. De vez em quando, entender que no dia em que a mulher saiu para ir no bar com a amiga foi o dia que a colega dela foi assassinada ou que aconteceu alguma coisa, e como tocar a vida sofrendo tanta violência. Existem muitas formas de colocar essa complexidade no trabalho, mas só para dizer, eu gosto muito do trabalho, eu gosto muito da visualidade dele, gosto muito da temática e da proposição, e eu tenho vontade de ver muito mais. Obrigada, André. A gente tem aqui um comentário, Cartal, do Carlos Henrique Costa, que sugere o Andorinhas, da Nana Moraes, que é um livro que talvez possa te ajudar na produção do seu livro. Cartal pode fazer um comentário final. Primeiro, acho que vou falar e quero agradecer, assim, foi incrível resultado desse encontro. Eu acho, para fotógrafos, esses encontros é muito importante porque a gente precisa de crítica, a gente precisa de feedback, né? Nos trabalhos a gente sempre fica criando, gostando, adorando, posando com nossas fotos, mas alguém tem que dizer que não, para. Então esses encontros sempre foi maravilhoso, muito importante para nós e para a gente continuar a trabalhar e acelerar ou chegar num outro nível, né? E assim foi o texto, né, que todos falaram sobre que presença de texto é muito importante no trabalho. Eu vou trabalhar nisso. Eu vou trabalhar melhorar texto, né, primeiro, e segundo diferenciar esse texto que, como a André colocou, né, precisa mais de falar sobre minha vivência na cidade, meus questões pessoais, meus encontros pessoais nessa realidade, nesse mundo. É muito impactante. Eu vou trabalhar, né, nessa questão. E tem vários positivos, né? Eu não vou responder, mas questão de título, né? Chegou de ser estigmatização. Na verdade, o trabalho continuando, esse vai ser o título de 3 trabalhos, na verdade, 3 livros. Meio foco é isso. Esse trabalho e ensaio, que apresentando aqui, é uma junção das imagens que vai ser 3 livros, vai ser contado em 3 livros. O primeiro livro é conseguir chegar no último lugar, o último ponto, Além da Graça, que baseado nessa história, mas mais o livro de memória, falar mais cotidiana do que apontando a denúncia. Mais fotos tem dos mulheres trans no livro, mas chegando a ser mais suave na sequência e falando mais a cotidiana, a vivência pessoal. Então, e segundo livro e terceiro livro vai ser sobre, tem seus próprios capítulos, tem seus próprios títulos, mas entrou pandemia e acabei de criar um ensaio sobre pandemia. E segundo livro provavelmente vai ser pandemia. E terceiro livro ia
ia ser sobre política tradicional, famílias tradicionais. Eu queria fazer isso no Ceará. E assim que ia terminar a trilogia sobre o Brasil, que é Olhando do Ceará. Olhando do Juazeiro, mas agora vai ser Ceará porque acabei de fazer, entrou pandemia e não consegui Juazeiro e criei outro ensaio que possa ser segundo livro. Então o projeto está circulando. E esse título, Deus e Diabo na Terra do Sol, ia ser o título de trilogia. Então, esse título não vai se incomodar ninguém, porque não vai falar sobre, esse diabo não vai ser, não vai estigmatizar, não vai fazer pessoas pensarem que estou falando o diabo é trans, mulheres trans. Não vai ser isso. Então, eu vou usar esse título mais para a trilogia. Eu acho também nesse ensaio, usar nesse ensaio para mim é um desafio também, mostrar, né, para dar spoiler que eu vou fazer esse trabalho, trilogia. Essa trilogia vai ter essas imagens também, mas é um processo contar. Eu não pensei, na verdade, quando coloquei esse título, Deus e Diabo. Deus é peregrinos, diabo trans. Não é esse tautologia, não é esse tipo de. Ia ser muito fácil, né? Dizer isso, eu acho. Mas é isso. História de esse nome é isso. Não é uma referência para trans mulheres ou só para peregrinos. Só quis dizer isso.